Apocalipse, capítulo 6. Vamos começar no primeiro versículo, Apocalipse, capítulo 6, e o versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem. Se você está lendo a versão corrigida, vai ver que diz vem e vê. Realmente, no texto original não tem a palavra vê, é simplesmente vem. Então vamos ler desta forma. Versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, ou por 1 dinário, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno, o Hades, o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Acho que vamos ler só até aqui por enquanto. Deus há de abençoar ricamente mais esta porção da sua palavra. Nos capítulos 4 e 5, que já estudamos esta semana, nós contemplamos algumas cenas no céu. Coisas necessárias para que pudéssemos entender o que agora vai ser revelado. Deus mostrou naqueles 2 capítulos várias coisas importantes, mas aquilo que se destacou mais é a soberania de Deus. Logo no começo vemos um trono no céu. E sobre aquele trono, o próprio Deus, fazendo-nos lembrar disto, que aconteça o que acontecer, Deus está no trono. É Ele quem governa. Ele nunca renunciou. Ele nunca perdeu a sua autoridade. No capítulo 5 vemos aquele livro, mas o livro está selado e não há ninguém no universo digno de abrir aquele livro, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E a lição principal que se destaca nestes 2 capítulos preparatórios é a soberania do nosso Deus. Ele está em controle. E vamos ver isto com mais clareza ainda agora neste capítulo 6.
Veja como o capítulo começa. Havendo o cordeiro aberto um selo. Havendo o cordeiro aberto um selo. Quem abriu o selo foi o cordeiro. E este ato de abrir o selo pôs em ação tudo que vem depois. Quando ele abriu o selo, um daqueles seres viventes chamou aquele cavaleiro que logo apareceu e tudo começou. Mas o importante para observar é isto: nada aconteceu. Nada podia acontecer até que o cordeiro abriu o selo. Reforçando ainda mais o que aprendemos nos capítulos anteriores, Deus está em controle. As coisas que acontecem não acontecem por acaso, não acontecem por vontade do homem, não acontecem por decreto de ditadores ou governadores humanos. Quem controla é Deus. Às vezes isto não aparece e nós perdemos de vista este fato. E é por isto que tantas vezes andamos preocupados e desanimados. Porque as coisas que nos cercam tampam a nossa visão espiritual e não enxergamos que o nosso Deus ainda está com as rédeas na mão e Ele controla. Sempre foi assim e sempre será. Mesmo nos dias quando Nabucodonosor dominava o mundo inteiro, quando parecia que ele dominava, Deus lhe fez entender que o Altíssimo domina nos reinos dos homens e coloca sobre eles quem Ele quer. E é isto que vemos aqui em capítulo 6. O cordeiro abriu o primeiro selo e logo ouviu-se a voz de um daqueles seres viventes. Lembra daqueles 4 seres viventes no meio do trono, em redor do trono? Já falamos que estes seres viventes são os executores dos propósitos de Deus em relação à terra. E agora vemos uma confirmação disto. Lembra no capítulo 5, quando João estava chorando, frustrado, quem veio falar com ele a respeito do cordeiro não foi um destes seres viventes, foi um dos anciãos. Um ser humano salvo, porque aquele ancião podia sentir o que João estava sentindo, podia compreender como João sentia, podia entrar e participar na sua tristeza, e portanto foi ele quem comunicou com João. Mas quando se trata de juízos de Deus que hão de ser derramados sobre esta terra, não são os anciãos que falam, são os seres viventes. E o primeiro ser vivente falou: vem. Ele não estava convidando João para vir e ver o que ia acontecer. Ele estava dando ordem àquele cavaleiro que logo aparece no versículo 2. Porque aquele cavaleiro que ia trazer a primeira etapa destes juízos não podia sair, não podia entrar em ação, sem que o ser vivente o chamasse. E o ser vivente não podia chamar até que o cordeiro abrisse o selo. Está vendo como tudo está relacionado e como tudo depende do cordeiro. Eu acho que foi ontem que falamos da preocupação de pessoas que às vezes perdem sono pensando: se por acaso alguém se precipitar e apertar aquele botão e começa uma guerra, e o que vai? Nada pode acontecer sem que a ordem venha do Cordeiro. Ele está em controle. Se esquecer dos detalhes, deixe esta verdade penetrar no seu coração. Ele é o soberano.
E quando este ser vivente, então, deu ordem, apareceu o primeiro cavalo. Um cavalo branco. Mais uma vez, permite-me dizer, são símbolos. Se você tentar interpretar o livro de Apocalipse literalmente, você vai ter as coisas mais absurdas e dificuldades insuperáveis. Desde o capítulo 1, quando João viu o Senhor Jesus Cristo com uma espada saindo da sua boca. Claro que ele não tem uma espada saindo da sua boca, é uma figura que apresenta a força da sua palavra. E assim aqui, são símbolos que vemos. O que João viu era um símbolo e precisamos saber interpretar estes símbolos. Ele viu um cavalo branco e um cavaleiro montado naquele cavalo, e este cavaleiro tinha na sua mão um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Se pensamos um pouco nesta figura, talvez a primeira coisa que você vai pensar é daquilo que lemos em Apocalipse 19, versículo 11. Lembra do 19, versículo 11, quando o Senhor Jesus sai do céu, montado sobre um cavalo branco? E agora vemos um cavaleiro vindo sobre um cavalo branco. Há muitas opiniões diversas quanto a isto, mas vocês devem ter notado desde o começo da semana, que não estamos perdendo tempo com todas estas ideias diferentes, com todas essas escolas de interpretação, porque se fosse entrar em todos esses detalhes, mostrando todas as coisas erradas, não sobraria tempo para aprender nada. E o que quero fazer é simplesmente apresentar algumas coisas claras, evitando talvez questões mais complicadas, mas apresentando coisas claras e seguras, para que você possa ter na sua mente alguma ideia clara, embora seja uma ideia elementar, mas uma coisa clara, e com aquela base clara e segura, você, na sua própria casa, pode aprofundar mais nesses estudos. Então, o que vemos aqui é este cavaleiro montado sobre o cavalo branco. O cavalo, na Bíblia, é um símbolo de poder, mas não no mesmo sentido que o trono. Lembra que falamos que o trono é símbolo de poder, de autoridade? O cavalo também é símbolo de poder, mas tem uma diferença. Quando se fala do trono, você vê administração de poder. Alguém governando, administrando. É o poder sendo administrado. Quando você lê de um cavalo, não é administração de poder, é aquisição de poder. É o guerreiro saindo para a guerra para tomar o poder, para usar a sua força para conquistar uma vitória. E aqui não estamos contemplando administração de poder, mas aquisição de poder. E este sai sobre um cavalo branco. Branco imediatamente fala de paz, de pureza. Mas veremos daqui a pouquinho que este não é o Senhor Jesus Cristo, não. Não é o verdadeiro príncipe da paz. É um falso. E a paz que ele estabelece é um paz falso. É um enganador. Mas ele conquista o poder. Ele consegue se impor sem muita violência, sem derramamento de sangue, com uma campanha relativamente pacífica. Em outras partes da Bíblia poderíamos ler da astúcia dele e como ele engana. Ele ganha as vitórias, não tanto pela força da sua espada, mas pela força da sua língua. Ele leva o povo na conversa. E ele se impõe. Ele tem uma arma, mas um arco.
um arco, uma arma de guerra à distância, não como a espada quando está numa luta corpo a corpo, mas com o arco o inimigo está bem mais distante e ele está tirando flechas para longe. Tudo está indicando uma coisa que daqui a pouquinho veremos. Ele sai vencendo. Ele começa a sua campanha vencendo. E diz, não só vencendo, mas para vencer. Ele continua vitorioso. E para deixar isto mais claro, você pode comparar com Mateus capítulo 24. E não vamos entrar nos detalhes agora, mas você pode comparar depois. Mateus 24 é uma passagem paralela com esta aqui. E você vai descobrir muitas semelhanças. Em Mateus capítulo 24, no versículo 6, o Senhor Jesus Cristo falou de coisas que iriam preceder a sua segunda vinda à terra. E ele disse que viriam falsos cristos, enganando a muitos. Ele disse que aquele povo ouviria falar de guerras e rumores de guerras. Não disse que eles iam ver, iam ouvir falar de guerras. É coisa distante. E rumores de guerras. E é exatamente isto que temos neste primeiro selo. E o que este selo está indicando, representando, é um período de aparente paz, quando alguém vai conseguir a vitória sem muita violência. Haverá guerras, mas longe. O mundo estará tranquilo, relativamente tranquilo. Nas notícias, nos manchetes dos jornais, poderão ouvir falar de guerras, e haverá rumores de guerras, mas todo mundo estará relativamente tranquilo. Um tempo de aparente paz. E para ser mais específico, é o tempo que virá depois do nosso arrebatamento, quando aquele enganador, que a Bíblia chama de a besta, há de assumir o governo. Não é o verdadeiro príncipe da paz, mas um que quer aparecer como o príncipe da paz. Jesus Cristo falou dele. Jesus Cristo disse para o povo: eu vim em nome de meu Pai e não me receberam. Outro virá em seu próprio nome, a este recebereis. É este aqui. Só que neste selo não estamos vendo o homem, não estamos vendo a pessoa, estamos vendo as condições que ele estabelece no mundo. Um período de relativa paz, quando qualquer conversa de guerra é coisa remota, é coisa longe. Mas eu disse que é uma paz falsa. E veremos isto no segundo selo. Quando o segundo ser vivente deu ordem, disse: vem, sai um segundo cavalo. Desta vez um cavalo vermelho. A cor mudou, de acordo com as circunstâncias. E sobre este cavalo vermelho havia um cavaleiro que tinha uma grande espada. Ele não tem um arco, ele tem uma espada. E foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. A paz que foi estabelecida no primeiro selo, agora será tirada. E foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que os homens se matassem uns aos outros.
introduzindo agora no segundo selo um segundo período. Não um período de paz, mas um período de grande violência, de guerras, de derramamento de sangue. As figuras neste segundo selo são bem claras. Não precisamos tomar tempo. Um cavalo vermelho, um cavaleiro com autoridade para tirar a paz da terra, confirmando o que falamos do primeiro selo, que tinha paz, aparentemente. Ele tira a paz, e os homens se matam uns aos outros, e na mão do cavaleiro uma grande espada. Um período de guerras, de violência. Agora, voltando para Mateus capítulo 24, depois daquele versículo que falou de rumores de guerras, de ouvir falar em guerras, ele diz, mas ainda não é o fim, isto é apenas o princípio. Depois ele diz, haverá guerras. Esta é a segunda parte, o segundo selo. No versículo 7, no início do versículo 7, vemos este segundo selo. E o que há de acontecer então, depois do nosso arrebatamento, é que a besta há de assumir o governo deste mundo, e sob a sua liderança virá ao mundo o que parece ser uma verdadeira paz. Ele se apresentará não tanto pela força de armas, mas com a força dos seus argumentos e dos seus planos, e convencerá o mundo. E o mundo pensará, até que enfim apareceu o homem capaz de resolver os nossos problemas, problemas econômicos, problemas políticos, problemas sociais. Eis o homem que vai resolver, e todos acreditam, todos aceitam. E se houver em algum lugar remoto que não quer acreditar, que não quer aceitar, com aquele arco, ele derrotará. Ouvirá falar daquelas guerras, mas ninguém vai ligar. Tempo de paz e prosperidade, mas por pouco tempo. Logo acaba, e entra esta segunda fase. Por motivos que não são esclarecidos aqui neste capítulo, mas que outros trechos podem nos esclarecer, aquela paz logo terminará. Quando dizem paz, paz, virá repentina destruição. E haverá um período de grande violência, de muitas guerras, de muito derramamento de sangue. Em seguida, João viu o terceiro ser vivente ordenar o terceiro cavaleiro. E o terceiro logo apareceu, simplesmente esperando o momento de ser liberado, e logo que o ser vivente disse vem, ele saiu, e eis que apareceu um cavalo preto, o primeiro branco, depois vermelho, depois preto. E o cavaleiro sobre este cavalo preto tem na sua mão uma balança. Uma balança. E enquanto João está contemplando isto, ele ouve outra voz, não agora um dos seres viventes, mas uma outra voz dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite nem o vinho. Eu acho que estas figuras também são claras. Algumas informações para ajudar você a perceber o que está atrás de tudo isto. Ele fala de uma medida de trigo por 1 denário. Se tivesse falado em cruzados, teria sido mais fácil para nós entender.
Mas, sem sair da Bíblia, se você vai para Mateus capítulo 20, você vai ver que o Senhor Jesus falou do denário. Ele falou de um homem que contratou certos trabalhadores e os mandou trabalhar no seu campo. E ele contratou com eles na base de 1 denário por dia de serviço. Livros seculares confirmam que naquela época, que não era uma época de grande inflação e grandes mudanças, o salário por dia de um trabalhador era 1 denário. Uma medida de trigo seria o mínimo de alimento necessário para sustentar a vida. Qualquer um normalmente comeria mais do que isso, mas o mínimo seria uma medida. Com uma medida daria para sobreviver, mal e mal. Veja só, uma medida de trigo por 1 denário, o mínimo necessário para sustentar a vida por 1 dia de trabalho. Bom, ele poderia comprar 3 medidas de cevada. Seria mais barato. Cevada, naquela época, era a base da alimentação do escravo e também dos cavalos. E era mais barato. Mas ele poderia comprar somente 3 medidas. Pense nisto. Um homem, trabalhando o dia inteiro, ganharia o suficiente para ele sobreviver e não sobraria nada para comprar alimento para sua esposa, para os seus filhos. Haveria comida somente para quem trabalhasse. As crianças, os velhos, os doentes não poderiam viver. E ao mesmo tempo a voz disse: não danifique o azeite e o vinho. Se o alimento básico do trabalhador estava atingindo preços exorbitantes, impossíveis para o pobre trabalhador, as extravagâncias dos ricos não ia sofrer nenhum dano. A inflação atingiria apenas os essenciais para a sobrevivência dos pobres, deixando os abastecidos cada vez mais folgados. É uma situação onde claramente gera conflitos sociais. Numa situação destas, a população oprimida, mais pobre, chega ao ponto que é forçada a apelar para a violência, e é isto que acontece. Mas o que vemos neste selo é um quadro destes. Um tempo de escassez e de grande inflação quanto às coisas necessárias, especialmente para a classe operária. Um tempo quando aquele que trabalhasse poderia sobreviver, só ele. Mas quem não pudesse trabalhar, uma pessoa idosa, uma pessoa enferma, uma criança, teria simplesmente de morrer. E ao mesmo tempo, a regalia da classe superior cada vez mais regalada. O cavaleiro apareceu com balança na mão, pesando a comida para cada trabalhador. Quando começa a pesar a comida,
já sabe que a coisa vai mal. E a cor do cavalo? É preto. Preto mesmo. Até as cores dos animais são bastante significantes nestes selos. Mas este selo também passou e apareceu o quarto. E o ser vivente deu a ordem outra vez. Vem, e apareceu um quarto cavalo. Esta vez, a minha versão diz amarelo. Uma cor diferente. E o cavaleiro, desta vez, tem nome. O nome do cavaleiro é a morte. E ele tem um companheiro. Seguindo atrás dele vem Hades. Talvez a sua versão diz inferno. A palavra no texto original é a palavra Hades, que é uma palavra grega. Eu acho que a melhor coisa é deixar sem traduzir, porque na nossa língua portuguesa não existe uma palavra que traduz completamente, perfeitamente a palavra Hades. Não é o inferno. O inferno pode estar no Hades. Mas não vamos entrar neste assunto, senão vamos longe. A morte vem sobre o cavalo e atrás vem Hades. Quando uma pessoa morre, se dá uma separação. Vocês sabem que cada um de nós temos 3 partes: corpo, alma e espírito. E no momento da morte se dá uma separação. O que veio do pó da terra volta ao pó da terra. E o que veio de Deus volta a Deus. O corpo é matéria. O corpo veio do pó da terra e o corpo morre. A alma nunca morre. O espírito nunca morre. E quando se dá a morte, o que se dá é realmente uma separação. O corpo vai para o pó da terra e a alma e o espírito vão para o Hades, para o além. E aqui nós vemos sobre este cavalo a morte que recebe o corpo, seguido por Hades, que recebe a alma e o espírito. E veja o que segue. Uma quarta parte da terra foi morto. Foi-lhe dada matar uma quarta parte da terra. Às vezes, por falar muito, deixamos obscurecida a realidade. Deixe aquelas palavras penetrar sem falar mais. Uma quarta parte da terra morre nesta ocasião. Uma em cada 4 pessoas. Sem pensar no mundo inteiro, pense na grande São Paulo. Eu não sei a população da grande São Paulo. Se errar, me perdoe, 12 milhões? Vamos supor 12 milhões. Imagine morrer só na grande São Paulo, 1 em 4. 3 milhões. Para não falar no resto do Brasil. Para não falar na China. É uma coisa que a nossa mente não pode alcançar. O juízo terrível desta ocasião. E é só o começo. É só o 4º selo. Tem mais para seguir. Mas o nosso tempo está vencendo e vamos terminando por aqui. Mas uma coisinha que eu gostaria que você notasse em tudo isto. Lembra como começamos hoje? Mostrando no início do capítulo como Deus está controlando tudo. Estas coisas não estão acontecendo por acaso. Não são coisas que fogem ao controle de Deus.
Ele está em controle. E se você lê estes versículos mais uma vez e observe aquela expressão que ocorre vez após vez, foi-lhe dado. Foi-lhe dado que fizesse isto. Foi-lhe dado que fizesse aquilo. Esta expressão, tantas vezes repetida, está dizendo para nós que Deus ainda está no trono. E à medida que avançamos neste livro de Apocalipse, isto torna-se cada vez mais claro. Deus é o soberano. Ele reina e reinará. Que isto fortaleça a nossa confiança. Amém.